Muitas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Demilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Olá pessoal, a paz do nosso Deus, Deus Criador, Redentor, bondoso ser, eternamente misericordioso para comigo, para com a minha querida família, para com toda a equipe ligada à Rádio Musical, com a nossa diretora, jornalista bem-sucedida, Roberta Fernandes Apolinário, a quem eterna gratidão, diretamente aqui da minha cidade de Natal, onde tenho esse estúdio na residência, estúdio caseiro, Séries, Goiás, a 1.100 quilômetros da capital paulista. Então, a paz do nosso Deus a todos funcionários e ouvintes da Música FM 105.7, Avenida Paulista, São Paulo, para mais de 23 milhões de pessoas. E uma boa tarde ao meu conterrâneo aqui da terra do Pequi, do frango caipira, ovos caipira e tal, da pamonha. É o Ricardo Fernandes. Hoje, novamente, na técnica, nos digitais, computadores, enfim, no 14º andar deste prédio chique, na Avenida Paulista, parece-me que indo da Consolação para Augusto, lá direito, não? Então, morei em São Paulo durante quase 33 anos, fiquei conhecendo toda a grande São Paulo, um tanto mais do que as palmas das minhas mãos. Não tanto, porém quase. Então, Pai do nosso Deus, e obrigado pelos préstimos, amizade, o profissionalismo, meu conterrâneo querido goiano, aí na Música FM 105.7, Ricardo Fernandes, aqui Demilson Carvalho, Séries, Goiás. Sou locutor antigo, e eu vi quando criança, então, a locução puxar muito R, não? De fato, a pronúncia correta é, então, por exemplo, rato. Dizem, rato roeu a rosa. Agora, carroça, 2 R's no meio da palavra, aí alguém pronuncia carroça, errou, carroça. Então, barato, 1 R apenas, não é isso? Barato. Então, rato, barato. Mas, enfim, o programa não é de aula gramatical, mas já foi. Agora não adianta chorar a gramática derramada. Mas, de vez em quando, eu ensino, sim, até a pronúncia, a gramática e tal. Por exemplo, a palavra é gratuito e não gratuito, não é isso? Mas, se você pronuncia gratuito, não perde a salvação. Inteligência, QI, cultura, por mais elevada que seja, não garante a salvação a pessoa alguma. E sim o Senhor Jesus Cristo, e justamente sobre isso, não é aula de Bíblia ainda, daqui a pouco, na nossa escola bíblica dominical, guarde já com o caderno de crédito preparados. Por enquanto, então, leio aqui na Bíblia, em Gálatas capítulo 6, versículos 13 a 15. Gálatas capítulo 6, capítulo 6, é o último capítulo, essa carta paulina, as igrejas cristãs na Galácia, contém 6 capítulos, então, Gálatas 6, 12 a 15, com sua permissão, eu leio. Todos os que querem causar boa impressão, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo aqueles que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Longe, porém, esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão têm valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Essa passagem lembra-nos outro do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, em Jesus confiar.
suas leis observar, é trilhar um caminho de paz, satisfeitos guardar tudo quanto ele ordenar, alegria perene nos traz. E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Livro achei fiel e bom, sem outro igual em seu poder. Vem lá do céu de Deus um dom, o Santa Bíblia. Reiterando que ainda estou explicando isso um tanto prolongado, mas tudo bem. Eu dito, a pressa é inimiga da perfeição e também da locução, da refeição, etc. Então, sem pressa. Também não perco tempo com questões de somente importância, mesmo com relação à Bíblia Sagrada. Então, há alguns meses estou explicando isso bem a fundo, não, graças a Deus. Daniel capítulo 7, versículo 25, em conexão com Daniel 8, versículo 12. Acerca do chifre pequeno, lá em Daniel 7, e da ponta pequena, em Daniel 8, poder acerca do qual foi profetizado que os tempos e a lei, tanto do hebraico como do aramaico, date, lei divina, não é Torá, sim, date, em grego, nomos, lei divina, decálogo. Então foi profetizado que tal poder, ou seja, Roma eclesiástica, o poder papal, o papado romano, isso não é crítica à história. A história confirma que a Bíblia é verdadeira, que a profecia
da Bíblia é autêntica e nunca falha. Então, em cumprimento disso, Daniel 7:25, Daniel 8, versículo 12, e também de outros pontos bíblicos atinentes a isso. Então, o papado romano, sim, alterou o decálogo, tanto na ordem de Santo Agostinho, quanto a um catecismo católico romano, onde você encontra uma lista adulterada, corrompida, falsificada do decálogo. Nada a ver com o que está na Bíblia, qualquer Bíblia. Eu tenho 5 versões católicas romanas. Então, 2 Testemunhos de Jeová e várias, enfim, do protestantismo. Essa que estou utilizando aqui, quem me vê no Facebook, Demilson Carvalho, está percebendo, mas não de onde vem, claro, somente uma Bíblia aberta. A Editora Vida, de São Paulo, versão contemporânea, bem semelhante à Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, revista e atualizada. Todas as Bíblias são boas. Eu não sou teólogo, nunca cursei 1 minuto de teologia, mas tenho meu conhecimento, meu capital, com humildade, competência, meu critério, para saber comparar então com o hebraico, o grego, o latim, porque português vem do latim, então tudo tem a ver, então para a compreensão cabal do assunto, desde a semântica, nomenclatura, a sintaxe da gramática e tal, e assim prosseguimos, não? Então, eu fiquei de ler hoje, no domingo passado eu prometi isso, lembra-se, alguns documentos fidedignos, obviamente, sou jornalista, historiador, vaticanólogo, papólogo, portanto responsável, principalmente por ser um cristão falho, pecador, claro, natureza pecaminosa, como até o Papa Francisco, natureza pecaminosa, porém, responsabilidade plena. Nunca houve o menor problema quanto ao que eu tenho dito em rádio. Na praça, sim. Quando eu expliquei o Apocalipse na Praça da Sé durante 12 anos, 1987 a 1989, claro, eu tenho dito, tenho as provas, tenho aqui a documentação, eu respondi 4 processos quanto ao meu evangelismo ao ar livre, na Praça da Sé, frente à Catedral. Parava até 2.000 pessoas. Foi de 1987 a 1999. 4 processos. 3 criminais, 1 processo civil. Fiquei preso injustamente, criminosamente, durante 15 dias, detido, não? No 3º DP, na Rua Aurora, 322, segundo andar. Fiquei numa cela especial seguro, fui bem tratado. Então, não dá saudade, claro, mas fiquei ali. Uma cela especial, na madrugada, quer dizer, já vi um preso ali, assaltante banco capturado, o senhor fulano de tal, só ele, uma cela para 30 pessoas, depois da meia-noite colocaram mais 4 e ficamos em 6, aqueles 5 e eu não cometi crime algum, eles eram criminosos, mas trataram muito bem, protegidos ali, tão tranquilo. Eu fui solto, liberdade provisória, respondi juiz na 21ª Vara Criminal, meritíssimo, super justo, um bom católico, doutor Hugo Leandro Maranzano, que absolveu-me com palavras lindas. O promotor ficou um pouco contrariado, mas enfim, teve que... O juiz, então, arquivou e extinguiu o processo ali e tal, eu fiquei absolvido plenamente. Em tudo fui absolvido. Nunca cometi crime algum, sequer na vida em particular, na praça, quando eu expliquei Apocalipse, durante 12 anos, no rádio, muito menos, nunca houve um problema. Então, essa é a realidade. O poder papal, o papado romano, isso é a profecia cumprida na história, a vasta documentação católica romana atesta isso, o poder papal, foi quem mudou o dia de guarda semanal, bíblico, sábado, 7º dia, para o antigo dia do sol do Império Romano Pagão Ocidental, Venerable Dies Solis, chamado há muito tempo domingo, 1º dia da semana. Então, no domingo passado, eu prometi que hoje eu leria alguns documentos fortíssimos, muito importantes, acerca disso. Então, tenho aqui a Bíblia aberta, mas agora é mais documentação. Já li aqui algumas vezes um ponto muito forte que está aqui neste livro impressionante, incrível, que eu tenho em mãos, é o Catecismo Tridentino, chamado, está aqui na capa, Catecismo Romano. Este foi o catecismo lançado pelo poder papal, resultante das determinações, dos acordos do concílio da cidade de Trento, na Itália, pequena cidade na época, muito pequena, lançado contra Martinho Lutero, a reforma protestante alemã, europeia, coisas assim. Então, tenho aqui esse catecismo, lerei 2 breves parágrafos. É coisa fortíssima. Isso aqui eu comprei numa banca com uns 15 livros, na Rua Augusta. Isso aqui vale 10 mil reais. Eu paguei 12 reais, dei 20 e não peguei o troco. Não, pega o troco. Não. Eu não sabia que importante isso aqui é para mim. Então, deixa eu levar. Primeiramente, leu na página 372. Calma, Demilson Carvalho, já começou agitado, ansioso? Não. É um pouco de pressa, mas tudo bem. Não tão bem, mas vamos assim mesmo. Catecismo Romano, Catecismo Tridentino, página 372, leio.
Por este motivo, isso aqui inicia-se no topo da página. Qual motivo? Na página anterior, relata-se na íntegra o quarto mandamento, como encontrado na Bíblia, qualquer Bíblia, Êxodo 20, 8 a 11, no qual Deus prescreve a guarda do sábado no sétimo dia. Por este motivo, a Sagrada Escritura ordena muitas vezes a celebração e santificação do sábado, como se verifica no Êxodo, no Levítico, no Deuteronômio, nos profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel. Todos esses lugares falam da obrigação de guardar o sábado. Quem lê isso ou escuta isso pensa, puxa vida, que honestidade. Sim, aqui plena honestidade. Só que depois pisam na bola, como está aqui em muitos parágrafos deste catecismo e em outros documentos católicos romanos que eu possuo. Isso não é crítica, relatório, é ensinamento. Eu exalto a verdade, com humildade, competência. Do bem modo, rebato o erro, não pessoas. Trato do assunto, da doutrina, da interpretação. Agora, o mesmo catecismo romano, catecismo tridentino, para 376, leio, também pequeno parágrafo. A Igreja de Deus, breve detalhe, questão de nomenclatura, porque existem algumas igrejas, tiveram origem nos Estados Unidos, chamadas, e no Brasil em português, claro, Igreja de Deus, nada a ver, nada a ver. Aqui a referência é que a única igreja de Deus, do Criador, é a Igreja Católica Romana, a Barca de São Pedro, fora da qual, dizem documentos católicos oficiais, não há salvação para a pessoa alguma. Mentira! Há salvação sim. Igreja pode até atrapalhar a salvação, às vezes ajudar um tanto, mas não totalmente. O Salvador é o Cristo, porque não há outro nome, exceto e tal, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, versículo 12. E o Cristo foi quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6, e assim eu prossigo. Então agora lendo. A Igreja de Deus, ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana, não o povo, a chefia, a cúpula, o bispado, o clero. A Igreja de Deus, porém, a Igreja de Deus, a letra é muito miúda, tamanho de um piloto de fuga, acabou de nascer, até nasceu fora de tempo, mas, melhorando aqui a posição do livro, conseguirei ler. A Igreja de Deus, porém, achou conveniente, questão de conveniência, minha nossa, pronto. A Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Assim como nesse dia começou a brilhar a luz, porque no primeiro dia Deus disse haja luz, não é? Gênesis e tal. Assim como nesse dia começou a brilhar a luz para o mundo universo, assim também nossa vida foi retirada das trevas para a luz. Pergunto, qual luz? Qual luz? Porque a luz contrária a Deus, contrária à Bíblia, contrária a qualquer mandamento de Carlos, não é luz, é plena treva, espessa treva, quase que palpável. Em virtude da ressurreição do nosso Salvador, realizada naquele mesmo dia, e que nos abriu os umbrais da vida eterna. Por isso, quiseram os apóstolos fosse também chamado domingo. Mentira! Não existe em toda a Bíblia, qualquer tradução, mesmo originais, hebraico, aramaico, grego, qualquer tradução, católico, testemunho de Jeová, protestante e tal, não existe um versículo em qualquer Bíblia que demonstre isso, que os apóstolos passaram a chamar o primeiro dia de semana de domingo. Agora, se alguém escreve, ensina, como eu, historiador, jornalista, escritor sobre religião, história e tal, quer dizer, história relativa à religião, não história comum. Se alguém como eu, então, explica ou lê a documentação que foi no concílio, na cidade atualmente chamada Bergama, na Turquia, mas naquele tempo, Laodiceia, isso, é Laodiceia, motivo da sétima carta à igreja da Ásia Menor, província romana da Ásia, Laodiceia, isso. Então, naquela cidade, ainda chamada Laodiceia, foi realizado um concílio no ano 363, 363 e 364, mas o cano 29 foi promulgado no ano 363. Neste cano, então, foi que, conforme proposto o bispo Eusébio de Cesareia, biógrafo, bajulador do imperador Constantino I, ele propôs que passasse a chamar o período de semana de dias domínicos, dia do Senhor. Isso foi aceito. Até hoje essa mentira antibíblica, herética, antigramatical, é retratada, é espalhada, é divulgada.
E milhões de cristãos acreditam nisso. Perdem a salvação? Não, 1000 vezes não, eternamente não. Pensa como perde a salvação para acreditar nisso. Porém, conhecimento é uma glória, não? Aleluia, Deus seja louvado. Então, está aqui a origem da guarda do domingo, segundo este documento mega oficial da Igreja Romana. Já tenho aqui mais um livro em mãos. Da minha mão sinícia, predar canhoto, esquerda, eu não sou canhoto, tudo bem? Toco falando, destra. As duas não, mas principalmente com a mão direita. Eu fui quitar esse rock Brasil, cantor de Jovem Guarda, televisão, não gravei porque Deus me converteu antes, eu tinha 20 anos de idade. Mas tudo bem, o assunto é este, eu prossigo. Este documento aqui é maravilhoso, é incrível. Concordo com quase tudo o que aqui está sentado, com algumas coisas não. E tais algumas coisas são bem fortes e antibíblicas. Tenho aqui, irmãos, a Confissão de Fé de Westminster, Londres, Inglaterra. Tem a ver então com o arcabouço de crenças, doutrina, interpretações da querida e amada igreja presbiteriana. Admiro muito a igreja presbiteriana, não o calvinismo, de predestinação, isso é balela, heresia, isso é antibíblico, antiético e tal. Então aqui, irmãos, a Confissão de Fé de Westminster. Claro que hoje lembrei de colocar o famoso papelzinho marca-páginas, que facilita que eu encontre logo. Então eu lerei 3 pontos aqui fundamentais, importantíssimos. Atenção, pessoal, toda atenção é pouca, nem pisque. Quietinho aí para entender bem. Eu sei que a minha audiência, quer dizer, a audiência musical em geral, é inteligentíssima, não? Sapiente, então, mas tudo bem. Alerta aqui, eu creio que veio a calhar. Primeiramente, leio um parágrafo de 5 linhas, da página 154, leio. É a igreja presbiteriana falando. Não é língua de Jeová, adventista, ou eu, que sou adventista, podia, não. Leio. A lei moral, Deus Cavalinho, está escrito aqui. A lei moral obriga a todos a prestarem obediência para sempre, tanto as pessoas justificadas quanto as demais, isso não somente por causa da matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador, que a deu Cristo no Evangelho. De modo algum desfaz essa obrigação, antes a confirma. Concordo em número, gênero e grau, em gramática, em bíblia-teologia, em honestidade, em tudo por tudo. E prossigo ao próximo ponto. Agora na página 159. Os supracitados usos da lei não são contrários, não são contrários à graça do Evangelho, mas suavemente se harmonizam com ela, pois o Espírito de Cristo submete e habilita a vontade do homem a fazer livre e alegremente. Lembra do hino inicial? Maria Batista cantando ao vivo, peguei isso no YouTube. Crer e observar, né? Tudo quanto ordenar, o fiel obedece, é o que Cristo manda. Eu apareci aqui para acelerei, não é? Ganho tempo. Ele é maravilhoso. Todas as igrejas evangélicas cantam este hino. Crer observar, crer confiar e tal. Reinicia a leitura. Os supracitados usos da lei não são contrários à graça do Evangelho, mas suavemente se harmonizam com ela, pois o Espírito de Cristo submete e habilita a vontade do homem a fazer livre e alegremente aquilo que a vontade de Deus revelada na lei requer que se faça. A propósito, quando se fala a lei, revelada na lei, obedecer a lei, naturalmente a referência nada a ver com alguma lei municipal, estadual, da União Federal, com relação a qualquer país, não. Lei divina, lei do nosso Deus, em hebraico bíblico, dati, e em grego, nomos, nada a ver com Torá, é outra questão. Lei, dati, lei divina, especialmente o decálogo, não somente, mas especialmente o decálogo, 10 mandamentos, única parte bíblica, escrita originalmente em tábuas de pedra, no Monte Sinai perante Moisés. No demais, então, quanto à Bíblia, Gênesis até Apocalipse, Deus inspirou profetas, homens santos, como está em vários locais na Bíblia. Toda a escritura é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo e tal. Outro ponto a ser lido é forte. Bota forte nisso, fortíssimo, aqui em meio do superlativo, que ainda é fraco, mas não tem algo mais forte que superlativo, então fortíssimo, é assim mesmo. Leio, para 177. Como é lei, e eu ia lendo certo, depois me embananei aqui, desculpa, já me desembananei, tudo bem. Como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também sua palavra
por um preceito positivo, moral e perpétuo. Preceito que obriga todos os homens em todas as épocas. Deus designou particularmente... Ih, rapaz, pisou na bola, pisou na gramática, pisou no dicionário, pisou na questão relativa a artigos. Se o artigo é definido ou indefinido. Um é artigo indefinido, masculino singular. O é artigo definido, masculino singular. Mas aqui está o artigo indefinido. E agora? Eu não encontro no quarto mandamento decálogo, Êxodo 28:11, ou em qualquer outra passagem bíblica relativa ao sábado semanal. Artigo indefinido, ou algum dia da semana, somente o. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, etc e tal. Quarto mandamento, Êxodo 28:11. Prossigo lendo. Melhor que eu reinicie a leitura. Isso aqui vale a pena ler mais uma vez. Se eu não li tudo, então reinicie para ler até o final sem comentário, prometo. Como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga todos os homens em todas as épocas, Deus designou particularmente um dia em 7. Até certo ponto isso é verdade, porque o sábado é um dia em 7, é o sétimo dia. Deus designou particularmente um dia em 7 para ser, e lascou, para ser um sábado. Errado! Mentira! 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 1000 vezes, eternamente mentira! Deus designou um dos 7 dias para ser um sábado, não o sábado. Quarto mandamento, Êxodo 28:11. Palavra da Ellen G. White, não, da sua igreja adventista, batista, não. É o nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Redentor. Se Deus não merece crédito, quanto mais Ellen G. White, eu, Demilson Carvalho, Igreja Adventíssima, Jeová Mormon, o Papa Francisco, o Satanás em pessoa, o capeta, não é isso? Deus merece todo o crédito, honra e louvor e obediência, aquiescência à sua vontade, especialmente quanto ao decálogo, única parte bíblica que ele escreveu, não confiou a Moisés. Então, reinicio a leitura para completar isso. Eu prometi não comentar, mas não teve jeito, a língua coça, não é? A consciência, não é? Não minha, deles. Como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga todos os homens em todas as épocas. Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, santificado por Ele, desde o princípio do mundo até a ressurreição, assim, ponto final aqui, santificado por Ele. Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado santificado por Ele, ponto e vírgula. Desde o princípio do mundo, aqui que vem, é aqui que a porca torce o rabo, é aqui que a vaca vai para o brejo, o boi também, toda boiada, cuidado. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana, e desde a ressurreição de Cristo foi mudado. Eu não terminei de ler, aqui requer-se uma inquirição, foi mudado, eu reconheço, foi mudado. Por quê? Por quê? Para quê? Não foi por Deus, não foi pelo Espírito Santo, não foi pelo Senhor Jesus Cristo, não foi pelo apóstolo Paulo, que não teria validade. Homem algum tem poder para mudar palavra alguma do decálogo ou de qualquer ponto bíblico. Prossigo lendo. Foi mudado. Então, desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último da semana, e desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado dia do Senhor, domingo. Mentira! Mentira! Eternamente mentira! Nenhum versículo bíblico chama o primeiro dia de semana de dia do Senhor. Ah, Demilson Carvalho, você nunca leu Apocalipse, o versículo 10? Li mais de 1000 vezes em português, em latim e em grego koiné, onde se tem ali ente kyriake remera, no dia do Senhor. Mas João não disse o qual é o primeiro dia de semana. Não escreveu o qual é o primeiro dia de semana. Mas a Bíblia relata que o dia do Senhor semanal foi sempre o sábado, sétimo dia. Êxodo 28:11, Isaías 48, 13 e 14, Êxodo 31, 11, 17, etc, mais etc, 3 pontinhos, etc e tal, e prossigo. Dia que na Escritura chamaram o dia do Senhor, domingo, e que há de continuar até o fim do mundo como sábado cristão. Outra mentira,
O sábado cristão tem que ser o sábado do Cristo. E o Cristo foi quem disse. Marcos 2, 27 e 28. Porque o sábado foi feito para o homem. Versão católica romana, Padre Márcio Soares, versões paulinas, ou qualquer versão protestante. Porque o sábado foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ou é Senhor, desculpe, até do sábado. Marcos 2, 27 e 28. Alguém sabe, provavelmente centenas de ouvintes, não milhares, que este programa é seu gênero, não por mim. Eu sou banal, eu sou comum, e boto comum nisso. Sou comum. Demilson Carvalho. Na minha igreja não tem um cargo, se quer porteiro, diácono, não. Sou apenas um membro da igreja adventista do sétimo dia, há mais de 51 anos, caminhando já para os 52 anos. Eu estou no 71, desde meus... Quase deu 171 deu no livro, né? 71 apenas. 171 eu estarei morto há muito tempo. Se Cristo não houver vindo, não é? Misericórdia. Deu-me livre, como se diz. Misericórdia com micórdia sem córdia, né? E assim eu prossigo. Interessante, né? Bom, então, eu explicava esse programa, então, não nasceu no rádio. Sugeridos por isso. Nasceu na Praça da Sé, frente à Catedral. Era domingo, 10 horas da manhã. 5 de julho, mês 7, 1987. Eu não tinha carro, nem bicicleta, nem velocípede. A minha família toda, eu, minha esposa, Marideusa, nossos 6 filhos. O mais novo estava no carrinho para bebês, que ele ainda não andava. Novo, Lucas. Enfim. Lotamos a traseira de um ônibus, o equipamento, um amplificador, a bateria Delta 80 watts, uma bateria carregada de carro, não tinha carro, carregava na oficina e tal. É um trabalho danado, mas com muito prazer. Aí nós descemos no Praça da Bandeira, que não era terminal, era Praça Bandeira, lá está, Praça Bandeira, Terminal Bandeira. E o pessoal ajudou-nos a carregar aquilo, porque minha esposa com as crianças, não? Aí inaugurei o som, teste experiência, eram 10 horas da manhã, domingo, 5 de julho, 1987. Tom testado, o alô, escrevi ali, Apocalipse na praça. Quem abençoa o Apocalipse? Como calcular o seu número? 666. Palestra, iniciar a palestra 10 horas. O som ficou pronto às 9h30. 10 em ponto. Terminou uma missa, rezada por Dom Paulo Alvarez Soares, o arcebispo, falecido não, mas ele era vivo, claro, da Arquidiocese de Sé. Na minha frente estavam umas 300 pessoas aguardando minha locução, princípio da palestra, Apocalipse 13. Mais umas 300, no mínimo, deixaram a missa, ficaram também em minha frente, daí a pouco, louvado seja Deus, eram as 1.200, entre 1.200 e 1.500 pessoas. E assim prosseguimos durante 12 anos. Sim, é verdade, tentaram matar-me 2 vezes lá, uma vez nas facadas pelas costas, antes do revólver que o cidadão haveria de descarregar conforme era o plano dele no meu peito. Esse caiu endemoniado no meu pé direito, pela graça de Deus, em nome do Cristo, por si, o demônio dele foi embora, baixinho sim, mais baixo que eu, sentiu muita raiva da minha palestra, foi a cadeiras com a arma, foi matar-me, não conseguiu, ficou endemoniado. Oh Deus, bendito, todo-poderoso, e obrigado a Deus. Então eu sou vivo aqui, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida, que agora vivo na carne, não vivo por mim, sim pela fé, pela graça de nosso Deus. E assim você também, amigo, não é? Você também, amiga. Gálatas 2, 20 a 22. E eu prossigo. Então, na praça, então, explicando a 7ª cabeça Apocalipse, após calcular o título, desculpa, o número, do Vicário das Filidez, substituto Filideu, dando 600, calma, Deus, que vai de novo. Dando 666, igrejas romanos e tal. Então surgiu o assunto da guarda do sábado como sinal entre Deus e seu povo, isso é bíblico, sinal de santificação e tal, 4 mandamentos do decálogo. Mas aí um rapaz evangélico, muito educado, eu não entregava a pessoa o meu microfone. Alguém queria tomar na mão, falou, não, você fala com a boca, não com as mãos. Falava, era ousado ali, senão botar ordem no galinheiro, né? No coreto lá. Deu um rapaz muito educado. Então ele veio o meu microfone, porque havia momentos que eu abria, assim, oportunidade para qualquer pergunta, mas dentro do assunto de preferência, ou qualquer outro assunto. Eu dizia, se for outro assunto, eu gastaria menos tempo dentro do assunto, então vejamos o que acontecerá. Aí o rapaz disse assim, você nunca leu na Bíblia que Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado? Quando ele terminou de não perguntar se eu ouvi ele, não, eu falei, posso falar? Ele falou, pode, eu quero ver sua explicação. Aí eu perguntei a ele. Eu nunca respondi diretamente uma pergunta, seja errado lá na praça. Não. Eu perguntei a ele.
eu tenho um cara de macaco? Ele falou, não. Eu tenho um cara de um bonobo, um chimpanzé, um gorila? Ele falou, não. Eu tenho um cara de um saco de batatas? Ou de um maço de macarrão? Ele falou, não. Eu tenho um cara de homem? Ele falou, bom, tenho. Eu falei, graças a Deus, menos mal, né? Pior se ele duvidasse, né? Eu nunca desmunhequei. Deus não misericórdia, como me corta sem corda. Então eu disse, você citou a passagem, aí eu abri a Bíblia e li. Eu utilizava uma Bíblia de letras gigantes, Bíblia de púlpito, dessas imensas, um mini púlpito, esse maestro de coral, coloca ali partitura e tal, né? Na igreja, ou enfim, no teatro, né? Eu li para ele, ou seja, eu pedi que ele lesse, e ele leu. Marcos 2, 27, 28. Aí ele concordou comigo, os olhos dele ficaram marejados de lágrimas. Ele falou, aprendi que eu devo conhecer melhor a Bíblia. Eu falei, parabéns, Deus seja louvado, não? Enfim, outra vez um ateu, foge um tanto ao assunto, mas conforme é Bíblia. Ele inquiriu assim, não é bem que inquiriu, ele tentou humilhar-me, ele tentou envergonhar-me. Meu microfone, hein? Um ateu, muito caro, mas tentou envergonhar-me. Ele perguntou a mim, você sabe por que a Bíblia... Não, ele falou assim, desculpe. A Bíblia foi escrita em papel, e papel aceita tudo. Alguém inventou isso, está enganando o povo aí em religiões e tal. Sou contra todas as religiões, porque se baseou, cristão, se baseou na Bíblia. Ela repetiu, a Bíblia foi escrita em papel, papel aceita tudo. Aí eu perguntei a ele, foi glorioso, o pessoal chorou de tanto rir. Não gostei do homem ser humilhado, mas fazer o quê? Quem caça acha, não é? É mexer com isso, está quieto. Eu não estava tão quieto, mas trabalhar fervia na praça, 12 anos. Apocalipse na praça, especialmente Apocalipse 13, Daniel 7 e tal. Eu perguntei a ele, o senhor sabe dizer tecnicamente por que a Bíblia foi escrita em papel? Aí ele falou, bom, e gaguejou. Eu falei, então melhor que eu diga. Eu disse a ele, porque tentaram em borracha não deu certo, tentaram em madeira não deu certo, tentaram em alumínio não deu certo, tentaram na água não deu certo, tentaram na fumaça não deu certo, tentaram no vento não deu certo, tentaram numa pedra, somente Deus conseguiu, no Monte Sinai, assim, parte, não, 10 mandamentos. Então, naquele tempo, quando eles começaram a escrever a Bíblia, já viu o papel que vem da palavra do Egito, papiro, depois o pergaminho, bem melhor, e há muito tempo papel de fato, não, feito de árvore e tal, por isso a Bíblia foi escrita em papel. Aí eu perguntei a ele, continuei perguntando, e o senhor sabe por que a Bíblia foi escrita por homens? Eu sei que foi escrita por homens. Mas se eu quer ouvir minha resposta, quero, pode falar. Eu falei, a Bíblia foi escrita por homens, porque naquele tempo, macacos ainda não sabiam escrever, e muito menos papagaios. E assim eu prossegui, que me parece lá, ou foi embora, mas eu não ofendi. Eu penso que ele não ficou magoado comigo. Se ficou, mas não muito. Eu prossegui. Aqui também prossigo. Então, muitas mentiras, muitas inverdades. Aqui já foi. Querido ouvinte, amado ouvinte, querida musical, entenda que eu não critico sequer o diabo. Eu nunca critiquei o diabo, nunca tive raiva do diabo. Raiva faz mal, é praticamente uma doença. Deus resolve com ele lá, ele se resolve, não tem culpa. Foi em Nova Jerusalém que um anjo perfeito, puro, querubim, chamado alguém de Lúcia, portador de luz, não capita, não ficou encapitado. Aí o diabo, Satanás e tal. Então não critica, observa. Eu tenho aqui em mãos uma lição, escola dominical, da maravilhosa Igreja de Fundamento da Assembleia de Deus. O Brasil deve muito à maravilhosa Igreja da Assembleia de Deus. Chegou, espalhou no Sendero 911 e tal, Daniel Berger, Gunavinho e tal, tirando pessoas da cachaça, prostituição, pedofilia, homens que batiam mulheres e tal. Maravilha! Ainda há muitas conversões ao Cristo, pela graça de Deus. Igreja de Assembleia, como em outros, Batista, Preteriana, Adventista, Deus e Amor, Brasil para Cristo, etc. Isso. Porém, a realidade aqui está. É uma questão pública. Eu não estarei criticando, não denegrindo. Essa aqui é a lição bíblica da Assembleia de Deus, CPAD, Maturidade Cristã Trimestral, não é? Julho a setembro de 1989. Na capa final, na parte interna, que chama-se contracapa interna, está escrito aqui em negrito, letras caixa alta, com esse destaque, leio: o crente e o domingo. O grande pecado nos tempos que correm é a violação da santidade do domingo. E muitas vezes no rádio, com educação clara, eu desafiei a que alguém, contatando-me, especialmente em São Paulo, então PABX ali, a linha telefônica fixa, a pessoa então participasse, lendo na Bíblia, primeiramente procurasse o versículo e lesse, ao vivo ali na rádio, programa ao vivo, claro, desde Morada do Sol, as rádios e FMs. Eu estive em 3 FM em Paulista,
primeiríssimo lugar, audiência, que não pagava o Ibope e tal. Deus seja louvado, não. É a qualidade do programa, é a bênção do nosso Deus e de amigos, claro. Então eu desafiei que alguém mostrasse qual versículo bíblico que coloca santidade no domingo. Quem santificou o domingo? Quem abençoou o domingo como dia de guarda? Ninguém. Nem mesmo o Papa, o poder papal, que mudou o dia de guarda do sábado para o domingo. O único dia semanal chamado de santo, santificado, abençoado por Deus. Não que os demais sejam ruins, do capeta ou amaldiçoado, não. Mas para dia de guarda, louvor e adoração. A gente louva a Deus todos os dias, claro. Melhor assim. Mas quanto ao sábado, é que o trabalho material é proibido. Sétimo dia sendo destinado apenas ao louvor. Não há santidade alguma no domingo. Bom, enquanto o meu tempo for nosso, não meu e seu, for permitindo, eu já percebo que não completarei isso hoje, os documentos mais fortes deixei para agora. Então eu estarei lendo alguns parágrafos enquanto o tempo permitir-me. Eu não tenho os originais, 3 deles tenho, mas como eu tenho isso aqui tudo xerocado com ampliação, tamanho das letras, porque os originais, na verdade eu tenho os originais, só que as letras são muito miúdas, eu terei muita dificuldade para ler. Não pela minha idade, aqui as letras muito pequenas. Então foi uma mini gráfica de um amigo, sexta-feira passada, então xerocaram com ampliação, aumentado, não? Está aqui. Eu irei citando então as fontes, bibliografia. Primeiro, eles, ou seja, por eles, o contexto dos católicos, há um protestante dizendo, eles católicos alegam que o sábado foi mudado para o domingo, dia do Senhor, contrariamente ao decálogo, como é evidente, nem existe exemplo algum de maior jactância do que a mudança, dia de repouso. Grande, dizem eles, é o poder e a autoridade da igreja, a igreja católica romana, vista haver dispensado um dos 10 mandamentos. Isso aqui tem a ver com a subsequência da Reforma Protestante Martim Lutero, na Alemanha, Confissão de Augsburgo, artigo 28. Prossigo lendo. Em breve até eu adquirirei isso, vi no sebo, está até barato e tal, Confissão de Augsburgo, impressionante. Ou diretamente na editora sinodal da igreja, enfim, não é? Luterana. Prossigo lendo. Ela, a igreja católica romana, subverteu o 4º mandamento, dispensando o sábado da palavra de Deus e substituindo pelo domingo como dia santificado. Se resta que apresentem a passagem, não é? Mostrando que o domingo, período de semana, devido à ressurreição gloriosa do Cristo, passou a ser, então, dia santificado. Nunca li isso na Bíblia, tenho certeza, nunca lerei. Leio a Bíblia, não, é Bíblia, desde meus 5 anos de idade, explica a Bíblia há mais de 37 anos no rádio, e dou aula de Bíblia em profundidade, não como teólogo, mas alguém curioso e tal, te data há mais de 51 anos, então prossigo. Bom, mais um documento, desculpa aqui, um pouco adiante. Eu coloquei aqui a numeração, então fica mais fácil, tudo bem. Como se pode provar que a igreja possui o poder de ordenar festas e dias santos? Resposta: pelo próprio ato, aqui um protestante perguntando à igreja católica, e a teologia católica responde: como se pode provar que a igreja possui o poder de ordenar festas e dias santos? É que no 3º mandamento do catecismo católico diz, não é? Guardar domingos e festas de guarda. Resposta: pelo próprio ato da mudança, o dia de descanso para o domingo, o qual todos os protestantes aceitam, e portanto contradizem-se positivamente, observando estritamente o domingo, e violando a maioria dos dias de festas ordenados pela mesma igreja. A questão então que é essa, querela, você entendeu, não é, amigo? Também, amiga, que protestantes guardam o domingo, e quem pede isso é o 3º mandamento papal de qualquer católico romano, guardar domingos e festas. Nunca apenas guardar domingos e festas. Só que protestantes, igreja alguma evangélica protestante, mesmo pentecostal, principalmente até, observa as festas católicas. Outro dia eu explicarei quais são, agora apenas prossigo. Manda um documento. Tem alguma outra maneira de provar que a igreja tem poder de instituir festas por preceito? Resposta: não tivesse ela esse poder, e não poderia haver feito aquilo em que concordam todos os religionistas modernos. Não poderia haver substituído
a observância do sábado, o sétimo dia da semana, pelo domingo, o primeiro dia, mudança para a qual não há autoridade escriturística. Catecismo, em inglês, né? Um catecismo doutrinal do reverendo católico romano Stephen Kinnan, página 174, prossigo lendo. A Igreja Católica, por sua infalível, a Igreja Católica, calma Deus que vai, para que essa pressa? A Igreja Católica, por sua própria infalível autoridade, criou o domingo como dia santificado para substituir o sábado da antiga lei. O documento Kansas City Catholic, 9 de fevereiro de 1983. Bom, breve pausa, eu preciso comentar isso aqui porque isso é muito forte, muito interessante. A Igreja Católica, por sua própria infalível autoridade, criou o domingo como dia santificado para substituir o sábado da antiga lei. Que mais antigo? A lei do nosso Deus, no caso específico, quanto ao que estou explicando, o Decálogo. O Decálogo é mais antigo do que Deus? Ou Deus é mais antigo do que o Decálogo, do que toda a Bíblia, do que Adão e Eva e tal, do que os anjos, do que a Nova Jerusalém, os mundos e tal? O que é mais antigo? Uma criança já respondeu em retórica, talvez só em pensamento, mas acertou. Parabéns, palmas! Essa criança aí de 5, 6 anos de idade acertou. Deus é mais antigo. Vamos rejeitar a Deus por ele ser muito antigo? O ancião de dias, o pai da eternidade, inclusive o filho, né? Até do filho se diz, passar Isaías 9, versículo 6. Os seus nomes serão maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. A eternidade nunca teve princípio, não tem meio, jamais terá fim. Imagine o filho do nosso Deus, membro da Trindade, sempre existiu, sempre a sua divindade, tornou-se homem, um de nós, mas não adquiriu natureza pecaminosa, nunca pecou. Jesus Cristo como homem na terra, filho do homem, um de nós, nunca errou em pensamento, palavra ou ação. Mas conosco é diferente, erramos muito. Mas ele morreu por isso mesmo, devido aos nossos erros, pecados, natureza pecaminosa, ele nos perdoa, desde que reconheçamos nossa falha, nosso erro, nosso pecado, a nossa transgressão da lei do Pai Celestial, Decálogo, 1 João 3,4. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, e o pecado não é imputado não havendo lei. Romanos 4,15, Romanos 5,13 e outros pontos bíblicos sobre o que é o pecado, sobre o que é o pecado, definição, conceito que é o pecado. Pecado é a transgressão da lei do nosso Deus. A pessoa peca contra si, por exemplo, suicídio é a transgressão do 6º mandamento, não matarás. Ah, matou assim, então, suicídio. Até na TV Globo, alguns jornalistas falam, eu não critico, apenas observo e me sinto bom sim, por que não? Conhecedor, por que não? Deus nos torna bons, louvar-se a Ele. Então, aqui praticamente doutor em gramática e pronúncia, não deve ser louvado, com humildade e plena competência. A pessoa, o jornalista comenta assim, fulano se suicidou, redundância boba, otária, panaca. Como fulano se suicidou? Porque suicídio é palavra latina, português vem do latim, é idioma neolatino. Sui já é o pronome pessoal, se. Fulano se mudou para a cidade do Rio de Janeiro. Então ele mudou, né? Ele mudou assim. Então, Icídio é matar, morte, matar, não? Daí, feminicídio, infanticídio, genocídio, parricídio, e isso e aquilo, mais sídio, né? Então, fulano, eu digo, suicidou, não se suicidou. Eu mesmo falo, fulano, se matou, 2 pronomes se. Então, depois dessa breve aula gramatical do latim para o português, que gratuita, não é gratuita, não é gratuita, então eu prossigo. Calma, Deus Carvalho, que é isso? Parece bobo, não tanto, né? Então, dizendo aqui a antiga lei. É antiga em termos do tempo, da duração. Só que em Gênesis, o senhor católico romano, senhor Papa, senhor de Kansas City Católica, 9 de fevereiro de 1983, Gênesis é mais antigo do que o Decálogo. O Decálogo vem, digamos assim, quanto aos escritos em tábua de pedra, Êxodo 20, Gênesis vem desde antes, e em Gênesis temos o relato da criação, a origem, Gênesis, origem, haja luz, façamos o homem a nossa imagem. Vamos então jogar fora este tão magnífico livro das origens, Gênesis, porque é algo bem antigo. Deus é mais antigo. A Nova Jerusalém é muito mais antiga do que Brasília, Rio de Janeiro, New York, Tóquio, México. É mais antigo do que a Terra. Bom, desculpa, falei bobagem.
No outro dia eu darei o ensino bíblico aqui mostrando o quê? Fica devendo. Já que eu toquei no assunto, eu não agora, fico devendo. No princípio de Gênesis 1, versículo 1, Deus criou o céu e a terra. A terra ficou vazia, até que Deus desceu, disse a luz e tal. Quando se diz no princípio, Deus criou o céu, entenda a cidade lá em cima, naquele planeta, Nova Jerusalém. Fica no terceiro céu. Por agora encerro esta parte, lerei somente mais um documento breve e encerrarei esta aula. Claro que eu estarei falando até 22h45, tenho mais 4 minutos e meio. Próximo documento, bem curto, e encerrarei esta parte por hoje. A Igreja Católica, em virtude da sua divina missão, mudou o dia de guarda, do sábado para o domingo. Católica, não sei pronunciar, deve ser Maior, órgão oficial do cardeal Gibbon, 23 de setembro de 1893. Pergunta, outro documento. Qual o dia de descanso? O dia de descanso é o sábado. Por que observamos o domingo em vez do sábado? Resposta. Observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica, do Concílio de Laodiceia, do ano 363 depois do Cristo, ano 29, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Esse está em The Convent's Catechism of Catholic Doctrine. Eu não sei o que significa convento, né? É melhor alguém entender inglês mais do que eu entendo mais em português. Prossiga. O autor, reverendo Peter Geitermann, alemão, né? Peter Geitermann, página 30, terceira edição, 1913. Essa obra recebeu a bênção apostólica do Papa Pio X, em 25 de janeiro de 1910. Vai lembrar que aqui em Sério, Goiás, onde nasci, onde moro, é minha esposa e tal, há um hospital chamado Hospital São Pio X. São Pio X. A partir do 11, então não é mais 11º, passa a ser 11. Antes do numeral ordinal, 10º. A partir do 11 é Pio XI. Como João Paulo I, João Paulo II, João 23, coisas assim. Eu sou papólogo, vaticanólogo, e manjo bem disso, com emoção até, Deus se louvado. Eu tenho 2 minutos e meio para encerrar este programa. Para encerrar este programa. Como eu sempre faço um apelo, eu espero conseguir, eu programa, não lembro, me entusiasma que aula de Bíblia, essa é a vocação desse programa, aula de Bíblia, de parar o programa no metade do tempo, 22h35 por aí, fazer este apelo. Mas eu creio que depende do amor do ouvinte, quem possa auxiliar-me financeiramente a permanecer na musical. Amanhã, dia 6, segunda-feira, amanhã, dia 6. O boletim chegou. Então, dia do pagamento. Falta um valor expressivo. R$3.000. Tem algum encaixe? É pouco. Não é pouco, não, até que é bastante, mas falta um bom valor. R$3.000. Um pouco menos, mas arredondei. R$3.000. Então, quem aí pode auxiliar-me amanhã com oferta de amor para que prosseguir no musical? Não podemos atrasar, já tem compromisso, dívidas altíssimas. Então, anote, pode ajudar-me com R$10, 5, bem-vindo. 30, 50, 80. Não prometo bênção, porque a bênção você já tem, que é este programa. A bênção já é musical, a bênção é este programa. Quase 2 anos musical, mesmo assim. Anote meu Pix, que é o meu celular, ou melhor, o meu celular, WhatsApp é o meu Pix. Caixa Econômica Federal. Anote. Melhor que você se inscreva para ajudar-me mensalmente, porque pagamos a rádio mensalmente, e não de vez em quando ser certo, não é assim? É isso, Eduardo. Anote meu WhatsApp Pix, DDD 62, DDD 62, aqui de Goiás, sério de Goiás, DDD 62. Os números são 999660611. Enquanto o tempo permitir, estarei repetindo então meu celular Pix. Anote. DDD 6262, os números são 999660611. Última situação, para que eu não passe um segundo do horário. DDD 62, é o WhatsApp Pix. DDD 62, 999660611. Eu tenho meio minuto, vai assim mesmo. Antes adiantar do que atrasar, não é? Ricardo Fernandes, muito obrigado. Piripaco na voz, que é meu banco e Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.